O programa Ponto de Vista segue aqui com a doutora Adriana de Amorim Barros, neuropsicóloga. Qual o papel da família nesse processo de ansiedade? Muito boa essa pergunta. Vamos dizer assim, o papel fundamental. Primeiro porque muitas vezes quando uma pessoa ela tem o transtorno ansioso, em geral, tá? Não é sempre, não é via de regra, mas em geral a família é ansiosa. É uma família ansiosa. E se uma família passa de geração em geração, vamos dizer assim, de uma geração para a segunda e terceira geração, existe uma forte tendência disso ser passado de pai para filho, até que seja alguém diga, peraí, vamos avaliar. Mas é bem provável. Então, a família ela tem uma participação ativa, inclusive no apoio para essa família. Porque às vezes não é uma família ansiosa, mas tem uma pessoa que tem o transtorno de ansiedade. Então, a família ela precisa ser acolhedora, afetiva e compreensiva no sentido de colaborar e ajudar as pessoas a lidarem com esse transtorno, porque ao contrário do que muitos pensam, é um quadro sério. É tanto que a própria Organização Mundial de Saúde coloca como o transtorno de ansiedade como o segundo maior problema ligado aos transtornos mentais, não só no Brasil, mas como no mundo inteiro. A sociedade moderna ela está muito acelerada, muito exigente e faz com que as pessoas tenham, vamos dizer assim, um nível de estresse elevado. Então, a família, ela precisa participar efetivamente e, inclusive, ser bem informada do que se trata o transtorno de ansiedade. Não corre o risco dessa família um tanto ser preconceituosa? Porque você tem um nome. Ou é distúrbio, ou é transtorno, ou é psicopatologia. Qualquer nome desse envolve um tanto de medo, né? Sobre o próprio nome. Exatamente. Mas assim, inclusive por conta deste preconceito, as pessoas negam. Elas negam que tem alguém ali na família sentindo isso, ou a própria pessoa, ela nega, ela prefere ficar indo de médico em médico para poder achar uma causa física que explique aqueles sintomas, a ter que assumir que é um transtorno de ordem psicológica e que precisa ser tratada. Mas me esclarece, doutora, a família que tem uma tendência a ser ansiosa, vou dar hipoteticamente, você tem um avô ansioso, um pai ansioso e você é ansioso. Isso é um traço cultural, social dessa família ou é genético? Existem estudos que tentam explicar pela genética. E ainda não se descobriu qual é o gene que passa de pai para filho, mas existem estudos que tentam verificar. Eu imagino que um pai que sempre, sendo um dos fatores, uma autocobrança excessiva, um pai que exerce essa cobrança excessiva, ele desperte nesse filho já uma ansiedade. Perfeito. Estou correto? Correto. Aí é a outra vertente, que aí entra na pergunta que você disse, pode ser da própria cultura familiar. Essa cultura familiar, se ela vai passando de geração, a partir da segunda geração, se essa dinâmica ansiosa continua, aí é herança do mesmo jeito, né? Herança de padrão comportamental ansioso, e aí a tendência a haver descendentes também muito ansiosos. O quanto dessa ansiedade pode ser passada por uma questão de crença? Crença, tudo a ver. Se eu tenho a crença de que, vamos dizer assim, de que se eu sair da rua, uma coisa ruim, isso é crença. Sim. De que uma coisa ruim vai me acontecer, eu já sinto ansiedade. Se eu acredito que na minha vida, tudo que eu vou fazer nunca vai dar certo, as crenças negativas, elas vão me despertar o medo, que por sua vez vai
vai... Ou seja, uma família ela pode despertar a ansiedade pelas crenças, Pode. pelo que uma criança faz a criança acreditar. Acreditar que existe o bicho-papão, acreditar que se ela sair sozinha, ela vai ser sequestrada, que vão carregá-la. Tudo isso gera sensação de ameaça para a criança. É por isso que a sociedade tenta, aos poucos, ressignificar canções populares, canções infantis? Exatamente, justamente para desmistificar esses medos, porque a educação antigamente, e não muito distante de nós, elas eram as crianças educadas com base no medo. Que o diga boi da cara preta, o boi cuca, da cara preta, isso. bicho-papão. Perfeito, perfeito. Então, essas crianças, essa geração, claro, com o tempo, a criança ela vai desmistificando, mas tem aquelas que não desmistificam. Tem aquelas que mantêm a crença no medo porque não trabalhou, porque alguém não disse, isso é bobagem, isso não existe, vai trabalhando. Eu não trabalho com criança, mas eu sei de colegas que tem muitas crianças que chegam lá ansiosas por medos específicos. Existe o transtorno de ansiedade fóbico, que algumas crianças têm medo de injeção, e até adultos, né? Isso pode evoluir para adultos. Aqueles medos específicos de coisas que foram, vamos dizer assim, enxertados nessas crianças durante a educação, à base do medo. A gente tem falado isso da parte da família. O que é recomendado no caso desse, o que é recomendável, é uma terapia em família ou uma terapia individual em que envolva a família? Podem acontecer as duas coisas. Em geral, a família não vem junta procurar ajuda. Em geral, o próprio paciente vem ou alguém da família, uma pessoa da família, vem e procura por este paciente. Em geral é isso. Mas existem sim as terapias familiares, né? Terapia de grupo, mais voltada para o contexto familiar. São eficazes? São eficazes. Eu não trabalho particularmente com terapia familiar, mas a partir de grupos de profissionais que eu conheço, que trabalham com família, os resultados são maravilhosos. Uma época, eu lembro como hoje, também não faz muito tempo, em que os pais tinham dificuldade de dizer eu te amo para um filho. Imagina conversar. O quanto é importante que eles conversem para além da psicoterapia, claro. Claro, claro. Como eu falei para você, a família, o papel fundamental da família é a afetividade, o acolhimento, o diálogo que tem que haver, porque os monólogos hoje, embora eles sejam uma prática na família, as pessoas mal querem saber como foi o seu dia, mas eles não são mais cabíveis. É necessário, tem crianças e adolescentes que estão gritando socorro. Muitas vezes quando eu falo gritando, não é pela voz, em atitudes. Elas gritam por socorro. Ou às vezes literalmente, né? Ou às vezes literalmente. Sempre gritando, às vezes. Isso, alguma coisa está ali errada com ela. E nesse caso que eu estou falando, simbolicamente, o grito, quando a criança ou o adolescente está muito recluso, muito fixado em jogos eletrônicos, o mundo dela se volta só ali para o computador. Os pais, por conta da própria correria do dia a dia, não conseguem acompanhar o que é que essa criança, esse adolescente está fazendo ali o dia todo. Às vezes não consegue colocar limites e aí vai se desencadeando aí uma cascata de problemas sérios e graves na nossa sociedade, onde as relações interpessoais, olho no olho, corpo a corpo, vai se tornando escasso. As pessoas acham incomum, como você disse, o abraço, o beijo, o dizer eu te amo, quanto mais o diálogo. Justamente por essa questão, essa correria, essa exigência, vamos dizer assim, da sociedade moderna, mas que também já existia antigamente. Muitos pais não davam esse carinho, essa atenção. Eles achavam que dar carinho era botar a comida dentro de casa, dar o dinheiro da escola, ou encher a criança de presentes, ou então
quando ia, batia, porque achava que era uma forma de educar e aquilo era demonstração de amor, enfim, assim sucessivamente. Mas cada caso é necessário um estudo e uma avaliação, né, subjetiva. No caso dessa família, você falou até de um limite dado por uma agressão física. Isso também pode despertar a ansiedade? É relativo, mas pode. A criança ela pode desenvolver medos excessivos de autoridade, figuras de autoridade. Diante de figuras de autoridade, às vezes até inconscientemente, ela passou por uma repressão tão grande ao longo da vida com o pai ou mãe autoritários, ao longo da vida, que ela pode desenvolver o medo de repente ela vai para uma escola onde ali tem um professor que é a figura de autoridade, ela vai sentir medo daquele professor. Aí ela vai para a vida profissional dela, o chefe dela, que está ali, de certo modo, desempenhando um papel de liderança, de autoridade, mas ele enxerga como autoritarismo aquele funcionário temeroso, medroso o tempo todo. Pode sim levar, nesse caso, existe a possibilidade. Sobre essa ansiedade no trabalho, a gente vai para um breve intervalo, volta com esse assunto. Estou aqui com a Adriana de Amorim Barros, neuropsicóloga. A gente volta já com o programa Ponto de Vista.